Levantamento do Tribunal de Contas identifica principais riscos envolvendo obras rodoviárias. Membros do TCE Ceará são homenageados no 9º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas em Manaus. Na entrevista da semana, a gente fala sobre capacitação de gestores públicos. Você também vai saber quais são as 8 escolas finalistas da 2ª edição da Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas e outros destaques desta semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Ceará identificou os principais riscos envolvendo obras rodoviárias estaduais. A fiscalização teve como base a amostra selecionada no âmbito do Programa Cientista-Chefe Infraestrutura Viária. O relatório final foi homologado em sessão do Pleno. No Ceará, existem mais de 13 mil quilômetros de rodovias sob a responsabilidade do Estado. Construir ou reconstruir essas estradas custam muitos recursos. Por isso, o acompanhamento das obras rodoviárias é fundamental para assegurar que essas vias de transporte sejam entregues com qualidade, segurança e durabilidade. Levantamento feito pelo Tribunal de Contas identificou fragilidades durante a execução dessas obras, podendo contribuir para que as estradas apresentem defeitos antes do esperado. Esse diagnóstico faz parte das ações do Programa Cientista-Chefe Infraestrutura Viária, uma parceria entre o TCE, Universidade Federal do Ceará e a FUNCAP. A parceria no Infraestrutura Viária envolve visitas em trechos de rodovias estaduais para fazer coletas das camadas do pavimento. Esse material é enviado para laboratório no UFC, onde são realizados testes para verificar a qualidade asfáltica, a partir de critérios pré-estabelecidos. Esses ensaios são muito importantes para a condução das fiscalizações do Tribunal de Contas, contribuindo para a obtenção de resultados relevantes. A gente começou esse projeto inicialmente fazendo coletas de algumas amostras de campo, né, em algumas rodovias pré-selecionadas, né, e com o auxílio da universidade, né, que fazia esses ensaios, a gente conseguia ter mais respaldo para fazer algumas análises que antes não eram tão fáceis de ser feitas só pelo tribunal. E a gente começou a ver que tinham algumas coisas que se repetiam em alguns relatórios. Então nós decidimos fazer uma fiscalização do tipo levantamento. O que é o levantamento? O levantamento, a gente tem um diagnóstico. Levantamento é um tipo de fiscalização que busca entender o trabalho realizado por um órgão público, de forma a identificar riscos ligados à sua atuação. Nesse caso, verificou-se as atividades da Superintendência de Obras Públicas. Essa entidade contrata empresas que serão responsáveis pela construção de uma rodovia. A gente pegou uma amostra, né, maior, de 9 trechos rodoviários que foram visitados ao longo de 2020 a 2023, certo? E a partir desse levantamento, nós conseguimos pontuar alguns riscos mais frequentes que poderiam vir a acontecer, a ocorrer, né? Nesse levantamento, a gente, além de fazer a visita em loco e fazer coleta de amostras, solicitamos, né, a documentação da Superintendência de Obras Públicas, de várias fichas de controle tecnológico desses 9 trechos, né, mais de 1000 fichas, né, onde a gente também fez um levantamento de toda essa parte de controle tecnológico, se existia o controle tecnológico de fato, de todos os ensaios que são previstos em normativos, no quantitativo correto. E para fechar esse trabalho, a gente pegou esses riscos e comparou com o que de fato está acontecendo em algumas rodovias que foram entregues nos últimos 4 anos, né? Poxa, realmente a gente está verificando aqui que tem um percentual elevado de rodovias que está apresentando defeitos já até mesmo no primeiro ano de entrega ou no segundo ano de entrega, né? Então a gente está hoje com o levantamento, com esse diagnóstico, está conseguindo correlacionar alguns pontos que podem ser as causas dessas falhas precoces nessas rodovias do estado do Ceará.
Dentre as principais conclusões dessa fiscalização estão a deficiência na estimativa de tráfego da rodovia, a aprovação e liberação de camadas de pavimento que deveriam ser rejeitadas, número limitado de pessoal para acompanhar as obras. Como conclusões do trabalho, como resultados que a gente teve, eu posso destacar primeiro, na fase de projeto, que a gente verificou que o estudo de estimativa do tráfego, que é a quantidade de carros que vai passar em cima daquelas rodovias, ele era feito num período muito distante do período de início da obra. Então, o que acontece? Pode ser que essa previsão que era feita, como tinha esse lapso temporal muito grande, ela poderia ser subestimada. Então, o número de carros que vai passar efetivamente naquela rodovia pode ser muito maior. De acordo com o relatório final, foi verificada a necessidade de aprimorar o monitoramento da execução das obras rodoviárias, uma vez que fragilidades nos controles pode levar à aceitação de serviços mal executados e, consequentemente, à deterioração das estradas antes do previsto. E um outro dado interessante que a gente concluiu, é que cerca de 22% de todas as rodovias que foram entregues nesse período já apresentaram defeitos no primeiro ano, o que é uma coisa um pouco preocupante, né? O Pleno do Tribunal de Contas, durante sessão virtual do julgamento, homologou o relatório final deste trabalho. Os conselheiros emitiram recomendações à Superintendência de Obras Públicas. Além disso, o conteúdo desse levantamento será utilizado no planejamento de futuras fiscalizações do TCE Ceará. A análise do controle e recebimento de obras rodoviárias foi tema do Controle em Ação, publicação que apresenta em linguagem simples as principais informações sobre atividades do Tribunal de Contas. Para acessar o documento, vá ao site do Tribunal de Contas, clique na aba Acesso Rápido, na opção Controle em Ação e procure Fiscalizações em Transportes. Membros do TCE Ceará foram homenageados durante o 9º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que ocorreu de 26 a 29 de maio em Manaus. Foram 4 dias de evento com palestras, painéis temáticos e debates. Durante a programação, servidores aqui do TCE Ceará compartilharam experiências exitosas. Conselheiros, auditores, procuradores de contas e servidores do Tribunal de Contas do Ceará estiveram em Manaus entre os dias 26 e 27 de maio, onde participaram do 9º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. A iniciativa é do Instituto Rui Barbosa, o IRB, e do TCE do Amazonas, com o apoio das entidades que formam o Sistema Tribunais de Contas do Brasil. Com o tema Desenvolvimento e Controle, Políticas Públicas Descentralizadas e a COP30, esta edição debateu os principais desafios e oportunidades relacionados à sustentabilidade global, com foco no papel das políticas públicas descentralizadas no enfrentamento das questões ambientais. A programação abordou temas como tecnologia e desenvolvimento sustentável, preservação de florestas e da biodiversidade, impactos das mudanças climáticas e a atuação dos tribunais de contas como indutores de boas práticas ambientais. A abertura oficial do Congresso ocorreu no dia 27 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Na ocasião, houve a entrega de comenda pelo reconhecimento do trabalho coletivo e valorização do legado daqueles que ajudam a construir o sistema de controle externo, como destacado pelo presidente do Instituto Rui Barbosa, anfitrião do Congresso, conselheiro Gilberto Pontes, corregedor do Tribunal de Contas do Ceará. Entre os agraciados estavam o presidente do TCE Ceará, conselheiro Roden Queiroz, e o vice-presidente Valdomiro Távora. As homenagens também contemplaram presidentes e representantes de entidades internacionais. É papel dos tribunais de contas assegurar que os recursos públicos estejam sendo utilizados de forma eficiente, mas também de forma coerente com os compromissos assumidos pela sociedade brasileira. Entre eles, como todos sabemos e repetimos, e é bom repetir, o da sustentabilidade. Não há sustentabilidade sem controle, não há controle efetivo sem atenção às realidades concretas dos territórios. E não há políticas públicas duradouras sem diálogo entre saberes, entre instituições, entre comunidades. Este congresso é, portanto, mais do que um espaço de exposição de ideias, ele é um espaço de construção, de escuta, de articulação. Ele é um espaço de construção. O momento também foi marcado pelo lançamento do Prêmio Inovatio, iniciativa voltada a reconhecer e valorizar projetos inovadores desenvolvidos no âmbito dos tribunais de contas brasileiros.
Como forma de fortalecimento da cooperação internacional, o IRB celebrou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe. A parceria prevê a realização de ações conjuntas voltadas à modernização dos sistemas de controle externo, ao compartilhamento de tecnologias e à capacitação de recursos humanos. A palestra de abertura foi proferida pela vice-presidente do Tribunal de Contas da Espanha, conselheira Dolores Genaro Moya, com o tema Avaliação de Políticas Públicas como pilar estruturante da democracia. Ela reforçou a importância estratégica da avaliação como instrumento de transformação social, fortalecimento da governança e promoção da sustentabilidade. Dia 28, representantes do TCE Ceará participaram do lançamento oficial da obra Os Tribunais de Contas e a Sustentabilidade, Governança e Controle no Enfrentamento das Mudanças Climáticas, do Instituto Rui Barbosa. O momento contou também com a participação de representantes do Sistema de Controle Externo, pesquisadores e especialistas. Durante os 4 dias de evento, ocorreram palestras, painéis temáticos e debates que abordam temas como tecnologia, sustentabilidade, integridade pública e educação. Na programação do Congresso, servidores do TCE Ceará também compartilharam experiências exitosas. A palestra de encerramento, no dia 29 de maio, foi conduzida pelo ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, com o tema Atuação dos Tribunais de Contas no âmbito da sustentabilidade ambiental. A mediação foi feita pelo conselheiro Josué Cláudio de Souza, corregedor do TCE do Amazonas. Geralmente, nessa área de sustentabilidade, mais do que uma lógica cartesiana racional, há um quê de emoção que perpassa todas as exposições. Há um vínculo emotivo com a ideia de sustentabilidade e que talvez seja mais importante do que conceitos racionais ou análises sistêmicas que possam ser feitas sobre o assunto. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre capacitação de gestores públicos. Este é o tema do nosso videocast Conexão Cidadão. Inovação, sustentabilidade e inclusão. Essas são as palavras-chave da revolução digital que chegou à Câmara de Fortaleza. Mais facilidade, mais segurança, mais transparência em todos os processos. Esqueçam pilhas de arquivos, assinaturas à mão e burocracia que atrasa o que é importante. É tempo de atualizar o sistema com a nova plataforma 360. Menos espera e mais agilidade, o que resulta na redução de 40% do uso do papel. É fácil e, além do auxílio de inteligência artificial, vamos integrar nossos sistemas de forma automática, garantindo conexão, troca de dados segura, chatbots de atendimento e muito mais. Tudo pela eficiência. Essa é a Câmara que pensa no futuro, cuida das pessoas e preserva o planeta. Aqui, cada um é protagonista da transformação. Chegou a CM4 360 na Câmara de Fortaleza. Caminhamos para frente juntos, porque o futuro começa com você e começa agora. O TCE Ceará, por meio da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, promove capacitação para servidores públicos e a sociedade através de cursos, palestras, debates, isso de forma presencial e à distância. O tribunal também é apoiador institucional de iniciativas como o Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2025. Saiba mais no Conexão Cidadão. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa do Tribunal de Contas do Ceará, onde a gente aprofunda sobre os principais assuntos que acontecem aqui na Corte Cearense, e hoje não vai ser diferente, não é isso, Carol? Nesse episódio, vamos falar sobre as atividades do Instituto Plácido Castelo, IPC, que é o braço educacional do Tribunal de Contas do Ceará. E algo que o IPC trabalha muito forte, Carol, é dentro da orientação técnica, né, de gestores. Por isso, o nosso convidado, Luiz Eduardo Menezes, diretor-geral do Instituto Plácido Castelo, para conversar com a gente sobre esse direcionamento da Escola de Contas. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar as informações aqui do Instituto. Luiz, vamos conversar assim, primeiro, por que dessa relevância da Escola de Contas trabalhar nesse caminho
na orientação dos gestores. Nessa formação continuada, nessa para complementar. Principalmente. É importante ressaltar primeiro o novo papel que os tribunais estão passando a exercer. Ele continua julgando as contas, analisando as contas, né? Punindo quem precisa ser punido, mas os tribunais começam a pensar assim, é importante a gente fazer a prevenção, é importante a gente desenvolver, é importante a gente capacitar. E aqui no TCE do Ceará não é diferente, né? Uma importância muito grande dada no processo de capacitação e capacitação para os gestores municipais, que são aqueles que vão ser, de uma forma ou de outra, cobrados pela utilização dos recursos públicos, né? Então, por isso, esse investimento que a gestão do tribunal tem feito na capacitação desses gestores municipais e estaduais. Uma dessas atividades, Luiz, é o TCE Eduque. Você poderia falar um pouco sobre o que tem sido realizado, o formato desse programa agora no ano de 2025? O TCE Eduque tem como objetivo capacitar os servidores municipais e estaduais em algumas regiões, em alguns municípios. O formato dele a gente sempre está mudando. Esse ano, porque a orientação que a gente teve foi ir aos 184 municípios presencialmente, e no ano passado, como foi período eleitoral, a gente só pôde viajar até junho. O ano passado nós fomos a 72 municípios. Então, esse ano nós vamos a 112. Hoje, atualmente, nós estamos com 65 municípios já visitados esse ano. Eu estou falando aqui, atualmente, de uma capacitação em torno de 4.500 pessoas já esse ano. Então, nós vamos chegar até o final do ano com aproximadamente 7.000 pessoas capacitadas. A gente leva sempre um tema técnico. Agora nós estamos indo com a nova lei de licitação. Nós chegamos nesse tema numa conversa que a gente teve com vários gestores municipais, observando qual era a necessidade que eles tinham, conversando com a Secretaria de Controle Externo aqui do Tribunal para saber qual era a necessidade que a gente precisava passar para eles. E, depois de tudo isso, nós estamos indo com a nova lei de licitação. Mas a gente não vai só para isso. A gente também vai com uma capacitação para os conselheiros de políticas públicas. Os conselheiros da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, porque a gente entende, e aí também é uma orientação do tribunal, que o controle social vai nos ajudar bastante. Os nossos braços e pernas, como controle externo, tem um limite. Nós temos os analistas de controle externo que fazem esse trabalho, mas o controle social pode nos ajudar muito. E a gente já capacitou mais de 500 pessoas esse ano nessa linha do controle social. Além disso, nós estamos também indo com o pessoal da ouvidoria, que existe uma orientação para que seja fortalecida uma rede de ouvidores, para que a gente possa realmente ter informação dos municípios, ajudar os municípios por intermédio desse canal que é da ouvidoria. Outra iniciativa de destaque de participação no Tribunal de Contas é o Seminário Gestores Públicos Prefeitos 2025. Como o IPC está prevendo a programação e a participação nesse encontro? Por orientação do presidente do tribunal, a gente participa, eu participo de várias reuniões, a montagem de todos os palestrantes, indicação de palestrantes, eu vou participar da mediação de um painel, o conselheiro presidente vai fazer uma palestra, a conselheira Patrícia vai fazer uma palestra, pessoas técnicas do controle externo vão estar palestrando também. Então vai ser muito importante, porque também é uma outra visão, é um outro movimento de outras pessoas que estarão presentes, que estarão falando ali naquele momento, falando desde de saúde mental, que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar nas organizações, vai ter uma palestra sobre isso, vai ter palestra sobre inteligência artificial, vai ter palestra sobre primeira infância. Então, são muitas palestras para esse público que é tão necessitado de informação. Então, vem como reforço do TCE Eduque esse trabalho do Seminário de Gestores, né? Que é dia 16 e 17 agora de junho, lá no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Luiz, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Um prazer, sempre à disposição de vocês. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana aqui no TCE Ceará. Veja também, 8 escolas são finalistas da segunda edição da Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Mudar é bom. Mudar um hábito, mudar sua saúde, mudar de vida. E a Câmara de Fortaleza também está mudando.
se transformando e evoluindo. Mais inovação, facilitando o acesso às ações da Câmara. Mais inclusão, garantindo que diferentes vozes sejam ouvidas. Mais sustentabilidade, para uma Fortaleza mais verde. Câmara de Fortaleza, mais benefícios para toda a cidade. Oito escolas de ensino médio da rede pública de ensino participarão da etapa estadual da segunda Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. As disputas entre as equipes serão realizadas em agosto. Saiba quem são as finalistas. Está na hora de conhecer os protagonistas da segunda Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. 8 escolas foram classificadas para participar da etapa estadual da competição do conhecimento. As disputas entre as equipes serão realizadas em agosto, com transmissão das provas em um programa de TV. A iniciativa é promovida pelo TCE Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará. A ação está vinculada à disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, ofertada na grade curricular das escolas participantes. A Olimpíada tem o objetivo de fazer uma competição salutar, onde os alunos fiquem mais animados com o estudo, estudem o processo de cidadania, o processo de controle das contas públicas. E ela vem com esse intuito de fazer essa competição, essa mobilização, que começa lá, escola com escola no município, depois vai regionalizado, macro-regional, e agora nós estamos caminhando agora para as quartas, para a semi e para as finais que acontecerão aqui em Fortaleza, né? Então, assim, o que a gente quer com isso é contribuir com as novas gerações, né? Nossa geração está aí com esse intuito de fazer com que essa geração que venha possa ser melhor do que a nossa geração, nos seus direitos, nos seus deveres. As seguintes escolas de ensino médio em tempo integral participarão da disputa: a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação de Itapipoca, a CRED 2, a Escola São Sebastião; da CRED 4, em Camusim, a Escola Maria Estela Rocha Aguiar; a Escola Maria Neuza Araújo Moura, da CRED 7, de Canidé; da CRED 9, de Cascavel, a Escola Júlia de Melo; a Escola Joaquim Josué da Costa, de Senador Pompeu, da CRED 14, diretamente de Icó, da CRED 17, a Escola Dom Francisco de Assis Pires; de Brejo Santo, CRED 20, a Escola André Cartacho; e da Superintendência das Escolas de Fortaleza, CEFOR 2, a Escola Visconde do Rio Branco. As equipes finalistas obtiveram as maiores notas dentro de suas respectivas macro-regionais. Também foi selecionada uma equipe de repescagem, escolhida a partir da maior nota entre todas as instituições não classificadas na etapa macro-regional. Acompanhe agora outros destaques esta semana aqui no TCE Ceará com Michele Mesquita. Olá, Gabriela e todos que acompanham o Acontece TV. O Tribunal de Contas do Ceará visita unidades de ensino público para verificar o abastecimento de água potável, o saneamento e a situação dos banheiros. A iniciativa é realizada entre os dias 2 e 6 de junho e faz parte do projeto Sede de Aprender, uma parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, e o Instituto Rui Barbosa. As atividades do Programa de Educação Continuada do TCE Ceará chegam à 10ª etapa de 2025. O TCE Eduque, ação conduzida pelo Instituto Plácido Castelo, ocorre entre os dias 3 e 5 de junho em 6 municípios: Nova Russas, Ipueiras, Ipu, Pires Ferreira, Santa Quitéria e Hidrolândia. Estudantes de Direito do Unicristos realizaram visita cidadã guiada ao TCE Ceará no dia 29 de maio, por meio de palestras e orientações. A turma conheceu a sede do tribunal e o funcionamento da instituição. E em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o TCE Ceará apresenta a exposição Odisseia do Desenvolvimento Sustentável. A mostra é aberta ao público e fica em exibição até o final de julho, no Espaço Cultural do Tribunal, permitindo uma imersão sobre o consumo e seus impactos no Brasil. A cobertura completa da abertura da exposição você confere na próxima edição do Acontece TV. Estas e outras notícias estão no portal do TCE Ceará e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.